Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais essa noite de estudo, segunda-feira, 8 de junho de 2020. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, para que eles possam nos auxiliar nessa noite, naquele amparo sempre necessário para que as inspirações, as intuições, para que a proteção sempre se faça necessária para esse momento tão importante para nós espíritas, que é a questão dos estudos. E com a oração de Jesus iniciamos as nossas atividades dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Antes de mais nada, é importante esclarecer que a questão do horário. Possivelmente nós vamos manter esse horário das 19h30, se for possível, e se de repente alguém não concordar, depois pode até falar dos seus motivos, mas o horário está ficando um pouco apertado porque as atividades nossas do dia a dia estão sendo retomadas e a partir daí o nosso horário fica um pouco mais curto, né? Bom, importante, estamos estudando o capítulo 18 do livro da Gênese, Os Sinais dos Tempos, a Nova Geração. Hoje nós vamos falar do tópico de 11 a 14. Se tivermos o tempo necessário para isso, o importante também é que preparem suas perguntas, vamos participar, vamos aí colaborar nessa motivação para nós mesmos na questão do estudo, do entendimento, da compreensão da doutrina. E dentro desse parâmetro do entendimento da nossa querida doutrina espírita, em relação aos sinais dos tempos, a gente tem que sempre lembrar que lá em Capela, o mesmo movimento progressivo aconteceu para a humanidade de lá. Isso aí há 7.000, 8.000, 10.000 anos atrás, a gente não tem uma precisão mais ou menos exata disso. E nós vamos ver, lá mesmo em Capela, que depois de todas as revoluções que existiram, todas as dificuldades, as guerras, os conflitos morais, nós vamos perceber a presença de Jesus separando e movimentando uma grande reunião aonde ele destina aqueles espíritos que, ora já recém-desencarnados, a determinadas obrigações, principalmente num exílio, e um desses exílios era o nosso planeta Terra. Então nós estamos vendo uma situação idêntica da qual aconteceu na época em Capela. Então a nossa situação não vai ser diferente. Capela, da mesma maneira, saiu do Provas e Expiações e entrou na questão da regeneração. E com toda certeza, esse período de 7.000, 8.000 anos que fosse dessa transformação para a regeneração, possivelmente eles já estão adentrando ao mundo feliz, se já não entraram nele. A mesma coisa vai suceder conosco. E, olhando, nós vamos perceber o quê? Que esses movimentos progressivos, esses espíritos superiores, esses que recebem diretamente o pensamento de Deus, eles têm um grande objetivo para as coisas que precisam se suceder na nossa humanidade. E são eles que julgam sempre através desses movimentos parciais o tempo ao qual pode se realizar essas transformações ou esses movimentos. Então, tudo está perfeitamente calculado. Tudo perfeitamente calculado. Aí nós vamos adentrar as chamadas revoluções.
nós estamos passando por períodos revolucionários. E, logicamente, na condição de sermos assistidos por esses espíritos superiores, por esses espíritos que percebem o pensamento de Deus diretamente. Aí, muitas leis que precisamos descobrir ainda, mas já existem. Não estão na nossa compreensão, mas vai chegar um momento em que nós vamos ter a devida compreensão e entendimento delas. E aí, essas leis vão ser aplicadas ao nosso próprio benefício. Dentro disso, o domínio que esses espíritos têm pela regeneração da nossa humanidade, ele é de um todo coletivo. Ou seja, a nossa humanidade, dentro da sua coletividade, ela vai ter que mudar. Mas nós vamos perceber que essas revoluções dessa mudança, principalmente as revoluções morais, desse mundo de provas e de expiações, ela vai ter que se processar em cada ser individualmente. Coletivamente, num todo, nos movimentos de revoluções morais, repercutindo na transformação do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração, individualmente em cada ser. Mas como tentar explicar isso? Coletivamente e individualmente. Temos que fazer parte dessa coletividade que aqueles que individualmente vão operar a transformação interior para que venhamos a ter esse direito, mérito, depois do dever cumprido, para adentrarmos essa sociedade regenerada. Precisamos reunir condições para isso. E os espíritos nos mostram que, saindo lá do primitivo, quando adentramos ao mundo de provas e expiações, quando trabalhamos o nosso ser consciencial, quando despertamos valores e dentro desses valores, conceitos, nós vamos ver que épocas e períodos de evoluções aconteceram conosco. Então já atravessamos um grande momento, que foi do primitivo para o provas e expiações. E vamos atravessar outro grande momento, que é esse estado consciencial agora muito mais melhorado, que todos nós precisamos ter o entendimento dessa ciência. A partir daí, a nossa humanidade ela está em constante marcha progressiva. Nessa marcha progressiva, ela tem caráteres que são graduais, caráteres que são lentos e caráteres que são insensíveis. Às vezes não percebemos alguma melhora. Devido a essa situação lenta, gradual, nos perdemos, não sentimos, é muito insensível, mas nós vamos repercutir em melhoras nas gerações futuras. Humanidade, marcha progressiva, gradualmente, lentamente, insensivelmente, melhorias em épocas próximas. Aí nós vamos perceber o quê? Nessas próximas épocas. Melhoria nos costumes. Nós vamos mudar muito o nosso comportamento, muitos nossos hábitos. Nós vamos adentrar àquela situação em que Kardec coloca no Livro dos Espíritos do necessário e do supérfluo. Nós vamos entender o que é realmente necessário para nós, o que tem valor para nós. Não vamos mais estar no aspecto da ilusão da vida, do angariar bens, ou buscar poderes, ou buscar dominar a quem quer que seja que esteja à nossa volta, ou exercer qualquer tipo de autoridade, e às vezes uma autoridade que não é lastreada no campo da moralidade. E aí nós vamos perceber que esses costumes vão mudar. As leis humanas vão mudar. Possivelmente vamos ter leis preventivas, vamos ter leis que serão tranquilamente respeitadas porque vai haver um entendimento sobre elas. E essas leis humanas, elas serão as mínimas possíveis.
Não vamos precisar aí de tantos artigos, tantas páginas de livros, tantas situações que são anexadas a essas mesmas leis, tantas modificações, nada disso. Nós vamos ter uma base, simplesmente uma base, um entendimento. E às vezes a própria lei, como ela já está inscrita na nossa consciência, ela vai se fazer por si só. E aí olhamos as mudanças que nós vamos perceber em tudo isso. E essas mudanças, elas têm aquela situação que também se divide em duas partes, que são os movimentos bruscos, que são aqueles rápidos, aqueles que rompem, aqueles que chocam, aqueles que muitas vezes se fazem em anos o que se levaria a percorrer aí séculos. Muitas coisas chocam, muitas coisas vêm e entram aí de uma forma abrupta em nossas vidas. Logicamente, esse chacoalhar, essa busca desse entendimento é que todos nós precisamos. Não podemos mais aí ficar pensando que as coisas têm que ser da maneira que nós queremos, que nos dê uma grande facilidade sobre o enfrentamento da vida. A vida não é fácil de ser enfrentada e nunca deve de ser fácil de ser enfrentada, porque tudo exige esforço. O que exige esforço é o contrário daquilo que nos leva à inércia. Então, a questão do esforço, ela é importantíssima nesses movimentos bruscos que são existentes. E um outro momento, nós vamos ver que esse cataclisma moral, o cataclismo moral, é aquela hora que devora, em alguns instantes, todas essas instituições do passado, ou que vão pertencer ao passado. Porque não serve mais. Não serve mais. Vamos imaginar um conceito que é um conceito infinito, que vem lá do princípio da criação, aonde Deus aure os nossos espíritos do princípio inteligente, aonde ele tira a matéria que reveste todo o cosmos e o nosso próprio organismo material das condições orgânicas ou inorgânicas. Nós vamos ver o princípio material, que é o fluido cósmico universal. E a partir daí ele junta esses dois princípios e fornece a capacidade do espírito encarnar em um mundo. Estamos falando de encarnação. Quando falamos de encarnação, por consequência, a reencarnação. E quando se fala em instituição que não aceita a ideia ou que não vive a lei da reencarnação, ela tem por si só de ruir. E é por isso que essas instituições, elas serão levadas em alguns instantes. Isso é um cataclisma moral. Lógico, porque vai chocar. Vai chocar. Vai ser abrupto. Vai ser um movimento de intenso choque. E, lógico, aí, depois o que vai acontecer? Vamos ter uma nova ordem. Vamos ver coisas que antes não tínhamos como ter um controle sendo controladas. Tudo se assentando pouco a pouco. Aí a calma vai se restabelecer. Quem não quer a calma? E nessa calma restabelecida, ela vai se tornar definitiva. É isso que nós precisamos. De algo definitivo para nós. Vamos imaginar a calma definitiva. A mudança institucional. Conceitos velhos e imprestáveis, todos sendo destituídos dos seus altares. Uma nova ordem moral, dirigindo toda a consciência planetária. Aquele que vai nos dirigir, que vai nos conduzir, será um ser elevado, que vai ter a assistência
de espíritos de ordem elevadíssima, que irão, num controle de comunicação, estarem apostos a todo momento para discutirem os futuros da nossa humanidade. A nossa humanidade regenerada que vai se preparar para uma humanidade feliz. Aí vamos precisar de 7 a 10 mil anos para isso? Não importa. Mas já vencemos a parte mais difícil, que foi o primitivo, e também essa que estamos vencendo agora, que é o provas e expiações. Olha quanto progresso já realizamos. Olha quanta esperança existe para nós. Tudo o que nós precisamos está ao nosso alcance. Deus é muito bom. E temos que continuar crendo em Deus. E nesse mundo novo, que vai ressurgir das cinzas do antigo, esses caráter, os costumes, tudo aquilo que falamos anteriormente, vai fazer surgir uma humanidade nova. Homens novos, homens regenerados, ideias novas, ideias regeneradas. As antigas vão ser extinguidas. Não servem mais. Não servem mais. E aí, nessas ideias novas, nós vamos ver o quê? A geração que se eleva. A geração que acaba por ter o contato direto com a espiritualidade superior. Aonde esse ensaio que estamos tendo hoje, através da nossa mediunidade inspirativa, intuitiva, ela vai se tornar mais latente em nós. Ela vai se tornar direta. Não vamos mais ter conflitos, principalmente no sentido da perda, quando nos separarmos de algum familiar que pode ter cumprido a sua missão no mundo regenerativo e que vai se preparar para uma nova tarefa. Vamos ter o contato direto com esse ser, com esse ente querido, até o momento em que ele reencarnar novamente. E quem sabe, muito próximo de nós, para recompor um novo organismo, para ter novas tarefas, e aí nós, dando assistência que irá nos caber naquele momento, e depois a assistência espiritual a esse mesmo, de forma que não vai haver mais separações de quem quer que seja. É um mundo que todos nós desejamos. É um mundo que todos nós queremos. E isso transforma o quê? A nossa humanidade em adulta. A nossa humanidade se torna adulta. E aí olhamos. Novas necessidades. Vamos mudar os costumes, leis, conceitos. Vamos ter que ter novas necessidades. Não sabemos. O que será? Ou que serão essas novas necessidades? As aspirações que teremos serão muito mais amplas, acabamos de dizer agora. Esse contato com aqueles seres que nós amamos, direto. Não vai haver mais separação. Olha que bonito isso. Olha como isso invade a nossa capacidade de sentimento. Ninguém mais vai chorar de tristeza por uma separação, porque ela não vai existir mais. E aí, nós vamos ver que essas ideias antigas, que nos causavam um grande vazio, e nos causa ainda um grande vazio, elas serão extirpadas de nós. Não teremos mais o vazio dentro de nós. Todas essas palavras são do livro da Gênesis.
Se nós olharmos com a devida atenção, nos tópicos aí, agora estamos falando do 14, saímos do 11 e fomos agora até o 14, nós vamos perceber o quanto é elevado o texto, o quanto ele é sublime esse texto, o quanto ele nos remete aos bons pensamentos e aos bons sentimentos. É isso que a doutrina espírita é. É o Consolador prometido. É a doutrina que veio nos preparar para o mundo de regeneração. Vamos atravessar essa fase de incredulidade. Ela já está por se findar. Mais algumas décadas. E ela se finda. A partir daí, as revoluções serão muito mais intensas, mas com amparo dentro de uma moralidade que irá nos amparar a todo momento. E nós precisamos disso, desse amparo, para nós subsistirmos dentro da nossa capacidade de sermos seres inteligentes e imortais. Temos a eternidade pela frente. Nós não morremos. E nesse vazio dessas ideias antigas, nós vamos ver a insuficiência das instituições. O porquê que ele está sempre repetindo a questão das instituições, da falência dessas instituições? Porque elas tendem a serem demolidas. Vão se extinguir. Não tem por que existir. E aí, nessa condição de sermos adultos, como humanidade adulta, deixamos de ser infantis. Hoje somos infantis, mas nós vamos deixar de ser infantis. Nos tornamos adultos. E aí não vamos encontrar mais satisfações nessas coisas que nós conhecemos no dia a dia, nessas coisas que moveram as nossas vidas aí, talvez por milênios. Essa ambição, essa condição de angariarmos bens, a condição de exercermos poder um sobre o outro, aquela condição de poder humilhar, de poder exaltar o nosso orgulho, tudo isso vai acabar. Tudo isso é ilusão. Isso aí não existe, são velhas instituições que vão ser extinguidas. Não servem para nós. E, logicamente, a nossa humanidade irá ser dirigida por uma força irresistível em direção a lugares que nós nunca sonhamos na vida. Lugares que são importantíssimos para nós. Vamos encontrar lugares paradisíacos, mas não da forma que nós conhecemos, mas de uma forma da qual nunca vimos. E nós vamos ver. Jesus mesmo dizia: aqueles que têm olhos para ver, vejam. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. E nós vamos ver, e nós vamos ouvir. Porque essa é a promessa de Jesus. Esse material, tudo isso que está aí, às nossas vistas, não passa de uma grande ilusão. E é disso que nós vamos nos libertar. Nessa promessa do mundo de regeneração. Nessa transformação que todos nós precisamos. E aí vamos descobrir novos horizontes. Esses horizontes que nós vamos descobrir, eles não serão tão dificultosos como nós temos agora, esse é o qual temos aquele embate de consciência. Não. Nossa consciência nova irá nos levar a uma condição inimaginável para horizontes que vão ser descortinados pela nossa visão espiritual, pelo nosso sentimento espiritual, pelos nossos valores espirituais. Nós vamos enxergar aquilo que realmente estaremos no nível de podermos enxergar. E essa transformação nada mais é do que um crescimento moral. Aumento das virtudes e diminuição das imperfeições. O passado fica para trás. A ilusão não existe mais.
o alimento da razão, ele vai ser mais substancial, nós vamos ter que ler, estudar, aprender e termos toda uma prática sobre costumes que ainda não conhecemos, hábitos que ainda não temos, mas vamos precisar ter. Porque precisamos alimentar a nossa razão, não mais a razão infantil, mas a razão adulta, que vai fazer parte de nós no mundo de regeneração. E aí, vamos ver que o nosso destino é muito mais vasto. Ele é muito mais amplo. A vida corporal é restrita e temporária. E ela não pode, com toda certeza, comportar todo o crescimento. E aí vamos descobrir o quê? O mistério da existência. Descobrir o mistério da existência. Extrair uma segurança consoladora, que todos nós precisamos. Uma segurança consoladora. E, logicamente, não se pode barrar o aspecto da vida infinita. Não se pode. Nós vemos aí, estamos cansados de saber que dentro desse mundo, essas velhas instituições ainda insistem em dizer que o túmulo é o limite final. Que quando se passa do túmulo por umas outras, vamos aguardar 3 lugares que são absolutamente restritos. Ou é paraíso, purgatório ou inferno. Aonde todos os ensinamentos de Jesus caem por terra quando se destinam um ser a um determinado lugar desse restrito, sem a chance de poder aquele que está numa melhor condição vir ajudar a quem ama. Aquele que está no limbo não tem como poder sair para poder buscar o paraíso. E aquele que está no inferno, de forma alguma consegue perdão, nem mesmo de Deus, nem mesmo de Jesus, está condenado ao fogo eterno que queima, mas não consome. Até quando essa razão infantil ela vai continuar? E é tudo isso que essas velhas instituições elas tendem a ruir frente à sustentação que elas tentam fazer dessas bases que não têm alicerce nenhum. Então vamos agora às questões. É importante fazer a pergunta e participar mesmo. Falamos aí do tópico do 11 a 14 e é importante a gente ter essa condição de estudo. Tudo, na realidade, tende a termos essa possibilidade, sempre que nós quisermos, de estarmos com os livros nas nossas mãos e aproveitarmos para tirarmos as dúvidas, que elas são importantes, principalmente num momento de transição em que nos encontramos, porque estamos numa transição. O seu pergunta: na colocação de Jesus, a todos de acordo com as suas obras, isso no individual já está colaborando no todo? Todo o ser coletivo, ele, ao mesmo tempo, é um ser individual e vice-versa. Então, o individual também ajuda num coletivo. De forma que estamos num emaranhado, todos no mesmo barco, todos em direção ao mesmo destino. Alguns estão em determinadas situações, outros em outra, mas no mesmo barco, mundo de provas e de expiações. De forma que o indivíduo, na sua individualidade, se ele fizer algo que venha a ser algo realmente grandioso, ele consegue levar para essa coletividade de uma forma tão ampla que essa coletividade,
mesmo tentando rejeitar aquele ato grandioso, consegue receber os eflúvios necessários para a sua melhora e seu entendimento. Então nós vamos perceber que todos nós somos importantes um para os outros. Alenira, nós estamos em nossa melhor reencarnação, que é a atual. Significa que já fomos mais infantis do que hoje? Ou estamos infantis? As duas coisas. Somos infantis ainda e já fomos mais infantis. Como foi falado, mundo de primitivo, mundo de provas e de expiações. Mundo primitivo, nós vamos ver a base dos instintos. Mundo de provas e de expiações, nós vamos já ver sentimentos. Sentimentos que vão crescendo, se dilapidando, para poderem estar aptos a, no mundo de regeneração, não carregar consigo resquícios instintivos e sentimentos que precisam e podem estar burilados para entrar numa fase adulta. Ou seja, é um período de transformação da infantilidade que carregamos para a fase adulta que vamos adentrar. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. No item 12, quando aqui fala sobre a humanidade que ser um ser coletivo e que eles operam as mesmas evoluções, e no final ele diz que nós veremos que a vida diversa de várias raças são marcadas por períodos que dão uma fisionomia particular a essa civilização. Seria aquilo que seria o que Emmanuel fala a caminho da luz das civilizações mais antigas, como a China, a Grécia, Roma, o Egito? É isso? Nós vamos um pouco mais além. Iniciamos o nosso estudo falando de Capela, das transformações que ocorreram em Capela e que vão acontecer aqui dentro de um ritmo que já está delineado. Ou seja, os espíritos superiores, eles têm o controle de tudo. A partir daí, nós vamos perceber que essas transformações, elas vão nos atingir como um todo. E as civilizações que estiveram anteriores a essa nossa, essas civilizações milenárias, elas tiveram um papel fundamental dentro de um propósito de poder trazer a todos nós, ainda pequenos, dentro de uma infantilidade, a condição de podermos nos preparar para momentos superiores das nossas vidas. Ou seja, eles prepararam o mundo primitivo, iniciaram no mundo de provas e de expiações, comportando também os seus karmas, e nos deixaram o legado de termos os entendimentos e os ensinamentos dessas civilizações anteriores. Então nós vamos ver lá os egípcios falando sobre reencarnação. Embora se admitia a reencarnação em corpo de animal, mas não importa, falava de reencarnação. Nós vamos ver a Índia milenária e que uma parte dela, das costumes ou daqueles ramos religiosos existentes, admite a reencarnação. Nós vamos ver a China, hoje, uma China comunista, mas com toda certeza temos lá a parte do budismo, que hoje está se destacada da China, mas que fala sobre reencarnação. E aí vamos ver que esses conceitos eles foram importantes para todos nós, que marcaram épocas e que subsistem até hoje, mas que mesmo assim a civilização ocidental rejeita, porque entende que aquilo tudo está ultrapassado. E na realidade não está, aquilo foi a base. Mas deixar a base para que nós
desenvolvêssemos a ideia. E a base existente, ela está alicerçada. E a reencarnação é o fator necessário, ou um dos fatores mais importantes dentro de uma necessidade para entrarmos no mundo de regeneração. Quem não vive a reencarnação não tem lugar no mundo de regeneração, não consegue ter como vivenciar o mundo de regeneração. Boa noite, Marcos. Você falou no começo da aula de Jesus Cristo em capela há 7, 8, 9 mil anos atrás. Esse mesmo Jesus Cristo é o que está há 2.000 anos nos preparando para uma vida, um entendimento melhor da sua doutrina? Sim, é o Cristo planetário. Nós vamos ver o mesmo Jesus que governa o nosso planeta Terra, o mesmo que governa todo o nosso sistema solar. Então, esse sistema solar, essa Via Láctea, ela é controlada e governada por Jesus, que é o ser mais elevado que tem aqui do nosso conhecimento. Aquele que está muito próximo de Deus. Por isso que no início da nossa atividade, nós vamos ver que aqueles espíritos superiores que recebem o pensamento direto de Deus. E Jesus é um deles. A maneira como você colocou situações da humanidade, as instituições, como as coisas funcionam, é interessante, mas está dentro daquele processo que já vem dizendo do caminhar mesmo para regeneração, não é? Uma vez que nada é estável, né, nessas organizações humanas, né? A gente passa por períodos, por comoções, por situações e vamos renovando, né? E podemos entender até que esse momento do Covid que está fazendo se rever um monte de coisas, um monte de conceitos e valores, né? Um monte de situações em que tudo indica que colabora. Porque o que a gente tem percebido é que muita coisa está sendo revista, nossa própria razão de ser está sendo revista. Né? Então, assim, tudo isso está fazendo todo parte desse novo processo que está por vir, né? Seria um mundo de regeneração, mas que, ainda que seja devagar, estamos caminhando, né? O que nós vemos são essas revoluções que são operadas de tempos em tempos. E agora, nesse momento que nós vamos ver numa situação abrupta, porque foi muito de repente, muito assim, uma coisa que chegou e alarmou, algo que sacudiu o nosso planeta. Mas, mesmo assim, a gente olha que grande parte da nossa humanidade, ela aceitou alguns aspectos de mudança, ou desses momentos que causam esse impacto revolucionário. Mas ainda temos aqueles que estão alicerçados em castelos de areia e que estão no momento de aparência. E através da sua aparência, da sua falsa moral, ou indivíduos que são moralistas, mas não moralizados, eles tentam impor a sua autoridade e seu poder como se fossem ainda aqueles tempos antigos e que não aparentam ter qualquer tipo de reforma nas instituições. E é por isso que esses movimentos, aí sim entrando na fase gradual, lenta e insensível, vai tomá-los de surpresa. Porque a hora que o seu castelo de areia ruir, a verdade vai ser apresentada e vai se restabelecer. E a partir daí, a calma duradoura vai vir. Ainda, essa transição será um pouco dolorida, mas nós vamos vencer com toda certeza esse período e vamos chegar ao nosso objetivo. Então, como não temos mais perguntas, aí na semana que vem, se Deus permitir, vamos estar aqui novamente às 19h30
E vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, por mais essa oportunidade maravilhosa que todos nós tivemos. Uma boa noite a todos e agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.